E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia que continuando o projeto Conhecendo Jesus, né? E para quem não conhece o projeto e às vezes está vendo ele da metade, esse projeto ele visa, né? Falando as palavras, né? Visa, bonito, né? É, esse projeto visa apresentar a pessoa de Jesus Cristo. É como se fosse o estudo histórico, mas não é bem isso. É o estudo histórico da Bíblia. A gente vê pela Bíblia quais são as palavras de Jesus, o que ele fez e quem é ele, né? Então esse aqui não, eu falo assim, não é um estudo religioso, apesar que não tem jeito de falar de Jesus sem falar de religião, né? Que aqui Jesus ele é Deus, né? Então ele é Deus, ele dá um segmento para que a humanidade possa conversar com ele, né? Como a gente vê, se ele é Deus, Deus existe só um, né? Então a gente vê Jesus Cristo é Deus e que criou toda a humanidade, e a religião é o que Deus diz, né, para a humanidade como que ela vive o projeto dele de vida, né? E aí aqui a gente vê no começo, né, que a humanidade se perdeu do projeto de Deus e Jesus veio para salvá-la desse caminho que ela havia se perdido. Então o projeto Conhecendo Jesus é basicamente isso. Não é assim religioso, católico, evangélico, cristão, assim. Tanto que até ateu pode escutar isso daqui, para conhecer quem é a pessoa de Jesus. Que muitas vezes a gente acaba assim não gostando de Jesus, mas não, quem é Jesus? Não sei, mas não gosto dele, que falaram disso. Então o projeto é para conhecer a pessoa de Jesus, o que ele fez e aqui os sinais que ele deu. Então depois que a gente conhece a pessoa, a gente pode falar dela, né? O que ela é e o que ela não é, né? Então, resumindo, o projeto Conhecendo Jesus é como se estivesse apresentando um amigo para você. Falando isso, apresentando uma pessoa para você. Falo para você que está vendo o vídeo, né? Então vamos lá, a gente vai ler hoje, que a gente está lendo o Evangelho de João. Então a gente vai ler o capítulo 10. E esse aqui tem 4 parágrafos. Então cada título aqui eu vou ler o parágrafo, né? E como eu já disse antes, né? Agora eu vou fazer assim. Você que está escutando, tenta imaginar a situação para você entender melhor. Por exemplo, diz aqui, ó, eu garanto. Por exemplo, tem uma passagem aqui. Jesus foi como se fosse a igreja lá. Aí você imagina Jesus andando para a igreja e ele falando com as pessoas, para você ter uma assimilação melhor do que está sendo dito. Então eu vou ler assim, eu vou lendo e vou falando esses pontos que tem, né? O título é O Povo Conhece a Voz de Jesus. Quem que é o povo? Aí vocês sabem, né? É o povo de Deus, né, que ele foi falar. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um caminho estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas não entenderam o que Jesus queria dizer. Então a gente viu que isso aqui, primeiro parágrafo, Jesus contou uma história. Falou, né? Nem vou falar aqui, ó, que tem um ladrão que ele entra no curral das ovelhas por fora, só que as ovelhas não obedecem ele. As ovelhas obedecem o dono dela, né? E quando abre a porta, as ovelhas só seguem o pastor, né? O dono das ovelhas. Aqui na palavra pastor, né? Mas segue os donos dela porque conhecem a sua voz. Então foi isso que Jesus disse aqui na parábola. Que tem um ladrão que tenta entrar, mas as ovelhas só obedecem a voz do pastor, do guia delas, né? Continuando, Jesus é o único caminho, versículo 7. Jesus continuou dizendo, depois ele conta essa parábola, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Então, ó, Jesus contou uma parábola, né, parábola, né, uma história, e ele falou dessa história, eu sou a porta das ovelhas, Jesus falando.
essa história que eu contei, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem está vendo a partir de hoje, acho que não viu o capítulo 1, que Jesus fala que ele veio no mundo para salvar, ele é a luz do mundo. Então a gente começa a ver aqui, ó, a gente entende esse será salvo, né? Porque tem um povo que não acredita em Deus que será condenado, e aquele que acredita em Jesus vai ser salvo, porque Jesus é a salvação, né? Então quem já não acreditava já estava perdido. Meio porque a gente não sabe ainda, assim, né? Mas nos capítulos anteriores, acho que sabe sim, que falou que a origem era do pecado. Então quem estava em pecado é condenado, mas quem acredita em Jesus, por meio dele, ele liberta a pessoa do pecado. Aí você é salvo, né, da condenação. Mas isso aí eu estou entendendo de quem está vendo hoje pela primeira vez, né? Quem já viu os capítulos anteriores da Bíblia que já entendeu o que Jesus veio para fazer, né? E os sinais que ele deu lá de, né, curar o paralítico e etc. Lá. Aí, ó. Eu sou o bom pastor. Jesus falando, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai, quando Jesus fala Pai é Deus, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Esse aqui do versículo 17 a gente viu que, acho que lá no capítulo 2, falou que Jesus ia ressuscitar lá, né? E quem ressuscitar com a vida dele. Então é isso que ele fala aqui, né? O Pai me ama porque eu dou minha vida para retomá-la de novo, né? Ressuscitar, né? O que está dizendo aqui a gente não sabe, né? E para quem não viu, eu leio aqui como se eu nunca tivesse lido, como eu estou lendo agora, que a pessoa ouvindo a primeira vez. E com o entendimento que a gente teve de João 1 até João 10, que a gente vai crescendo o nosso conhecimento. E não colocando, adicionando nada mais. É só o que a gente está lendo. E só o que a gente vê que Jesus veio falando. E depois tem um mini estudo lá que a gente vê o que aconteceu, né? Mas não é nada de teologia, nada, é o que está escrito aqui. Por que eu sei, explicando muito, né? Por que eu sei que o Pai é? Porque Jesus fala lá que o meu Pai me enviou lá, e eu com o Pai somos um, e o Pai é Deus, e eu também sou Deus. Então, quando fala o Pai me enviou, a gente já sabe que é Deus, que quando Jesus fala, né? Porque ninguém tira a minha vida, eu dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Então aqui Jesus está dizendo, eu tenho o poder de dar a minha vida e eu que vou dar para morrer. E eu tenho o poder de retomá-la, que nem ele falou lá atrás que ele ressuscitaria. Lá atrás é que ele, na verdade, falou do futuro, quando João Batista estava falando dele. Aí, olha o que aconteceu. Essas palavras causaram de novo divisão entre as autoridades dos judeus. Então Jesus estava falando para as autoridades dos judeus, a gente viu, tinha os fariseus, tinha uns outros lá que a gente não sabe quem que é, que cuidava da lei de Moisés, que disse. Então, quando Jesus disse isso, causou divisão ali. O povo ficou bravo. Muitos diziam, ele tem um demônio. Está louco. Por que vocês o escutam? Outros diziam, essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Esse aqui de um cego é que no capítulo 9, Jesus tinha feito um cego de nascença voltar a enxergar. Então eles começaram a brigar, que falaram, o demônio não tem poder de trazer a vida de um cego. Então, e as palavras de Jesus também era cheio de verdade, que eles não conseguiam combater.
Então, aqui fala as autoridades dos judeus, também no capítulo 9, até os guardas dos fariseus, eles estavam acreditando em Jesus, porque nunca ouviram ninguém falar igual a ele. Então, alguns que estudavam a escritura, mas não entendia, que nem falou assim, vocês estudam, mas eu que sou Deus estou diante de vocês, vocês não conhecem. Então, esses ficaram muito bravos com Jesus, né? E queriam matar ele. Aí Jesus falou, né, se vocês querem matar, vocês não seguem a lei de Moisés, porque o Moisés seguia a lei de não matar. Então, só que Jesus falava muita coisa, né? E falava da hipocrisia e etc. E aí falou, deu a briga aqui, né? Dos que achavam que Jesus tinha um demônio e outros falavam, não, mas as coisas que ele fala é verdade e os sinais que ele traz que só se fosse o Messias mesmo que poderia fazer. Aí aqui agora é o outro capítulo, o outro parágrafo. As credenciais de Jesus são as suas obras. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Então aqui já passou não sei quanto tempo. Era inverno, aí você imagina, ó, Jesus era inverno, estava frio, né? Não sei como é que é o tempo lá. Jesus passeava pelo templo. O templo é onde eles rezavam. Andando no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodearam e disseram. Então juntou um monte de judeu ali em volta dele e disse: até quando irás deixar em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Juntaram Jesus: se o Senhor é o Messias, fala logo. Fala sim, eu sou o Messias. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai e eu somos um. Essa foi a resposta que Jesus deu. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Acho que já pegaram duas vezes que contou. Que eles quiseram apedrejar Jesus. Então Jesus, pessoal tudo com pedra, pessoal dos judeus, autoridades, com pedra para apedrejar ele. Jesus disse: por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha só pra você ver. Jesus ele curou um paralítico, curou um cego, ele ensinava no templo. Deixa eu ver como lá que ele mais fez. Sinal, né? E ele ensinava e curou um monte de doente, até em dia de sábado que eles brigavam. Então Jesus fez muitas coisas boas e falou: mas por qual delas que vocês estão me apedrejando? As autoridades dos judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: por acaso não é na lei de vocês que está escrito: eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. Aí pelo que está dizendo aqui, né, que é como Deus quem escuta a palavra de Deus aqui. Mas não deve ser que você se torne a Deus, né, mas se torne um filho de Deus, como disse lá no primeiro capítulo, né, o conhecedor da palavra se torna um filho de Deus. Aí aqui que ele diz deuses, né, acredito, né. Então a gente não vai pôr nenhuma afirmação do que a gente não sabe, só do que está escrito aqui. O Pai me consagrou, Jesus continua, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Porque vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão, de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim, e eu no Pai.
Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou da mão. Então, olha o que Jesus falou aqui, ó. Se vocês não acreditam no que eu falo, acreditem nas obras que eu faço. Os cegos voltam a ver, os coxos voltam a andar. Ele, acho que... Aqui eu não lembro se eu... que eu tô uns dias sem ler, aí ó, isso que é ruim, né? Jesus provoca divisão. Eu sei que o último Jesus curou um cego. Aí falou assim, ó, se vocês não acreditam no que eu falo, que é a verdade, olha a obra. Aconteceu um monte de impossível ali. Fala, isso não é obra de Deus? Deus não pode fazer tudo o que ele quer? E aí eles foram e não quiseram ouvir, tentaram prender Jesus de novo. Aí continua aqui. O testemunho é eficaz. Que Jesus tinha escapado da tentativa de que eles tentaram prender Jesus. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João ficava batizando. Então Jesus atravessou o rio e foi para a primeira cidade. João batizava, que é o que está escrito aqui. E aí ficou. Muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. E aqui termina o capítulo 10. Que João Batista, a gente fala Batista, o batizador, né? Ele foi enviado, aqui tem as passagens, né? Ele foi enviado por Deus. Tem aqui, até falar a passagem aqui, ó. Aí, ó, para quem não teve o primeiro dia, né? Aqui, ó. No começo a palavra já existia. Quando é a palavra a gente vê que é Jesus, que depois a gente tem o primeiro vídeo aí, explica tudo certinho. A palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Que no começo ela estava voltada para Deus, tudo foi feito por meio dela e tudo que existia, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagá-la. Então aqui, tudo isso que falou tem, acho que tem no primeiro vídeo aqui, que fala aqui que Jesus é Deus e como ele é filho de Deus, ele tem um pai, então o pai é Deus. Só que aqui vê que Jesus, ele sendo filho de Deus e o pai dele é Deus, eles são só uma pessoa. Porque ele é a palavra, ele é Deus e ele também está diante de Deus ao mesmo tempo. E tudo foi feito por ele e ele foi enviado ao mundo para... Aqui, ó. Ele foi enviado ao mundo para espantar as trevas. E as trevas tentaram apagar a luz. Então existe um inimigo de Deus também, que tentou apagar. Que a gente não sabe o que é. E aqui, ó, apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Então, João Batista, quando ele nasceu com a missão de testemunhar Jesus Cristo. E ele falava assim, eu não sou a luz, eu não sou o Messias, né? Mas eu venho anunciar aquele que virá. E no primeiro capítulo fala tudo isso de João Batista. E aí aqui no finalzinho falou. O João Batista, ele só, ele falou. E ele deu o testemunho da verdade e eles creram em João Batista. E Jesus fez os sinais, os milagres. Aí eles compararam, falaram que João não fez nenhum sinal. Mas tudo que ele disse desse homem se realizou. Então muito acreditou em Jesus. E quando a gente veio aqui, que entre aspas, a arma de Jesus para a salvação era mais que os sinais, era você crer que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias Salvador. Então, desse pouco que a gente leu, tudo que Jesus fazia é para que as pessoas que ele veio chamar acreditassem no Filho de Deus. E aí recebessem a salvação que tá falando ali, né? Jesus veio ao mundo, mas os seus não receberam, porque as suas obras eram más. E como Jesus é a luz, diante da luz aparece todo o mal. Então o que é mal se afasta de Deus para que as suas obras más não apareçam. Isso está no capítulo 2 de João. E aí fala, aqueles que são da luz, eles vão para a luz, para que as suas boas obras apareçam, né? E os maus se escondem, né? Então está acontecendo mais isso com as autoridades dos judeus ali, né? Porque estão vendo as obras de Jesus e as coisas que ele fala, só que eles estão querendo matar ele porque ele se chama Deus, só que o que ele está falando está de acordo com o que Deus falou ali, segundo a lei de Moisés. Pelo pouco que a gente viu aqui. Então, galera, até mais. Hoje o vídeo ficou longo aqui, mas a gente continua e projeto Conhecendo Jesus Cristo. A gente viu que Jesus é Deus, então fiquem com Deus.
E aos poucos, depois que você vai conhecendo Jesus, depois que você souber quem que é Jesus, agora eu falo assim, agora eu sei. Aí você decide o que você quiser da sua vida. Se você quer seguir ele, se você não quer, aí vai ser totalmente liberado, porque aí você sabe, né? Então você tem propriedade para falar, olha, Jesus é isso, isso. Jesus fez isso, olha o que ele fez, ele falou que ia ressuscitar, tudo. Então a gente só fala do que a gente conhece. Não tem jeito de a gente nem falar mal o que a gente não conhece, né? Ou gostar do que a gente não viu, né? Fala de uma coisa que você não viu, não tem jeito. Explica uma coisa que você não sabe, não tem jeito. Agora fala o que você viu ontem na rua. Ah, viu sei lá, um cachorro lá com a coleirinha vermelha e tudo. Então, você viu, você falou. Você conhece, você fala. Então é mais ou menos isso. Fiquem com Deus, né? A gente não nasceu do nada assim, né? Mas por enquanto, né? Fiquem com Deus, Jesus. Deus abençoe.